Alô, bom dia, como vamos? Tudo bem? Meu nome é Marcelo Stravis, fundador do Instituto Doar, da certificadora social, que eu vou explicar um pouco de outras coisas também, Prêmio Melhores, a BCR, vai 25 anos atrás, inauguramos. Enfim, é tanta coisa para falar que a gente está se organizando para isso. No último webinar que a gente fez, não, na verdade, no penúltimo webinar, também era isso, né? Uma informação de certificação, os novos selos, e era muita informação mesmo, inclusive as pessoas se queixaram um pouco nesse sentido, que era muita informação para quem estava entrando. A ideia hoje, portanto, esse plantão de dúvidas, ele é um plantão de dúvidas especialmente focado nos dois selos novos, ainda que a gente vá falar um pouquinho sobre os outros selos também, o selo do ar, o próprio Prêmio Melhores, que inaugura, abre as inscrições a semana que vem. Vamos falar um pouquinho, porque inevitavelmente as pessoas perguntam a respeito, né? Aliás, eu queria agradecer a todos vocês que estão já falando oi, e fico feliz de já fazer. Alguns já sabem, né, que eu gosto de falar. Falem de onde vem, né? Também de que cidade estão falando. É sempre um prazer enorme, né? Carol, Tânia, Rose, Fábio, Carlos, Elvio, Juan, Patrícia, maravilha. Emily, é uma maravilha isso aqui. Foi uma das suas cidades. Bom dia a todos. Quem eu não citei também, vou citar durante o percurso aqui. Mas, como eu ia dizendo, a gente vai concentrar prioritariamente nesses dois selos novos, ainda que a gente vai fazer uma pequena introdução, explicar um pouco o processo, porque chegamos até eles, porque a gente está nessa situação, o que isso tem de bom, né? Que é muito bom. E também queria agradecer vocês que estão aqui e as pessoas que já a gente pediu, quem pudesse que já fizessem perguntas por um formulário que está cheio de perguntas lá, eu já separei algumas, então a minha ideia é a gente realmente concentrar ao máximo, vou ver se eu consigo fazer uma apresentação rápida, 20 a 30 minutos sobre os slides que eu tenho aqui, e na sequência a gente passar para as perguntas, primeiro as perguntas que já foram feitas, algumas delas talvez vocês já vão se sentir tranquilos com as respostas dadas a elas, vão ajudar, mas fiquem tranquilos em fazer as perguntas aqui no chat, eu não vou conseguir ler, mas tem equipe junto aqui, está o Fábio junto, não sei se a Monique está também, enfim, para me ajudar a separar essas perguntas, a gente poder ir respondendo tudo. Isso e perguntas que possam surgir no decorrer, então fiquem à vontade de escrever no chat. A ideia é que a gente consiga fazer o máximo de perguntas. Isso aqui, gente, já aviso, vai durar o ano inteiro, provavelmente. A gente vai fazer muitas desses encontros, desses webinars, em diversos formatos, concentrando por selo, concentrando por temática, concentrando por, enfim, porque a nossa intenção, como a gente fala sempre, é transformar isso aqui num processo de ampliar a régua do setor. Então, não são selos punitivos, não queremos criar uma elite de organizações, muito pelo contrário. Então, a gente está disposto justamente, a gente decidiu estrategicamente que esse ano, prioritariamente, por ser um ano de muita novidade, vai ser um ano de muito webinar, contando e ajudando as pessoas a entenderem o processo e a importância deles. Vai ter webinar específico sobre alguns dos critérios, vai ser isso. Bom, como sempre, prolixo que sou, falei demais, então eu queria já começar isso para a gente gastar o máximo de tempo nosso útil focado em perguntas e respostas. Muitos de vocês me conhecem e conhecem também o Instituto Doar, é um logo que eu ainda gosto muito, acho que vou ficar até o fim da vida, um logo simples, focado. A gente tinha uma certa dificuldade justamente de poder transformar essa nova organização também pela questão da força e a potência que tem essa marca, mas a gente chegou numa solução que a gente acha bacana, menos importante a questão do logo em si, mas a proposta que a gente tem por trás. Então, para dizer que é um ano de transformação, que inclui justamente selos novos, mas não somente a ideia de selos novos, do porquê disso. Então, a primeira coisa é isso. Essas três marcas vocês devem ter visto muito nesses anos. O nosso filhote já tem 8, né, que é o Prêmio Melhores ONGs, né? Ele já está, essa aqui já é inclusive o logo desta edição de 2024. O Doar, então, lá atrás, há 12 anos atrás, quando foi criado, já foi criado junto com o selo Doar. O selo Doar já está na sua terceira ou quarta, se eu não me engano, acho que terceira, inaugurando a quarta, exatamente, inaugurando a quarta versão, né, que é, enfim, um assunto também que, para quem tiver interesse, está tudo descrito no próprio site. Mas, durante muitos anos, os últimos 8 anos, fomos essas três marcas, né, vamos dizer assim, uma marca forte, que é o Instituto Doar, focado justamente na ampliação da cultura de doação, com esses filhotes, que é o selo Doar e o Prêmio Melhores ONGs. Bom, isso foi assim, seria assim, a gente achava que isso continuaria muito,
por muito mais tempo. Para também localizar no tempo, né? Também fomos criadores do Dia de Doar, há 12 anos atrás também, mas era um filhote que a gente achou melhor que pudesse ser tocado, e muito bem tocado, por sinal, pelo pessoal da BCR, nossos parceiros, também fui fundador da BCR, enfim. É um ecossistema que foi se criando aí, e a gente achou que isso era mais interessante se concentrar nesses processos de verificação, avaliação, esse é o nosso mote. Justamente por isso, por essa questão de a gente focar em avaliação e verificação, que a gente se percebeu, já faz algum tempo, como uma espécie de certificador, de avaliador. O Prêmio Melhores ele é um grande evento, uma grande festa, eu brinco sempre que ele é o Oscar do terceiro setor, mas para que aquela festa aconteça, tem um trabalho de um ano inteiro, de equipes, pessoas, jurados, mais de 20 jurados envolvidos. Inclusive, esse ano estamos trazendo 14 novos jurados também para compor, saindo uns, entrando outros. Enfim, é uma máquina de trabalho enorme, tanto pelo lado do Prêmio Melhores, o Oscar, como eu disse, como pelo lado do selo, que também tem equipe de auditoria, atendimento, enfim. Para quem já tem trabalhado com a gente sabe disso, a estrutura como ela se dá. Então a gente via, e aí eu quero ser muito curto aqui, porque a gente já fiz um webinar sobre isso a gente vai repetir muitas vezes, mas cada vez menos, porque essa transição que a gente está fazendo, como eu falo, né, num soft opening, né, ou seja, uma abertura sutil de uma nova empresa que fica substituindo a anterior, mantendo justamente a mesma característica, o mesmo jeito de ser, com os mesmos produtos e novos, né, que é a certificadora social. Bom, tudo isso eu tenho que explicar, cada vez vai ficar menos necessário ficar explicando tudo isso, mas para dizer por que a gente está criando selos novos, né? Por que essa ideia de trabalhar com mais selos? Porque a gente percebeu que a gente é bom de fazer selo e a gente é bom de fazer prêmio. Resumidamente é isso, né? Tecnicamente, o que a gente também percebeu é que o selo Doar e o Prêmio Melhores, se eles se mantivessem como estavam, eles acabariam criando uma lógica de uma elite do terceiro setor, que não é o nosso enfoque. O nosso foco além de ampliar a cultura de doação, como era e continua sendo pelo Instituto Doar, mas é também subir a régua do setor, como eu disse, né? Não adianta a gente ter um lugar onde só tem lá pós-graduado, né? Fazendo uma metáfora disso. A gente precisa ajudar a organização que está se alfabetizando, metaforicamente, a conseguir passar para o ensino médio, do ensino médio para o segundo, enfim. Então, a gente via e continua achando que é assim, para subir a régua, tem que subir em todas as escalas. Tem organizações que têm muitos anos, mas nem por isso conseguiram, por N questões, se desenvolver ao ponto de conseguir um selo, o selo Doar. Muitas que são muito conhecidas, muito grandes, muito capazes, mas não conseguem o Prêmio Melhores. E não é a intenção também. O Prêmio Melhores, vamos dizer assim, é um pouco a cerejinha disso, né? Quais são as melhores deste ano que a gente quer valorizar? Então a gente viu que começava a acontecer um processo de as organizações olharem para o selo e para o prêmio como, isso aqui eu não consigo, isso aqui não é para mim. Primeiro, é para todo mundo. Evidentemente que é um processo de disputa, sem dúvida. A gente não quer também fazer disso uma disputa acirrada para que só valorize os grandes, e por isso, então, justamente a ideia de a gente trabalhar com novos processos, novos selos, novas dinâmicas de certificação e avaliação, que não é que elas competem ou que elas são uma fase 1, fase 2, fase 3. Eu não preciso ter um selo para alcançar o outro. Eu posso ter os três, eu posso ter só o terceiro, eu posso ter só o primeiro. A gente trabalhou muito esse contexto e achamos uma boa solução. Eu acho que é uma boa solução. A equipe também, a gente tem conversado com organizações sobre isso e tem se visto isso como uma boa solução. É esse assunto de hoje. É isso que eu vou explicar. Prioritariamente, o selo transparência e o selo ONG verificada, né? Eu estou colocando esse contexto aqui com essas 4 bolas, esses 4 logos, para entender que daí vem a ideia da certificadora, e a certificadora, portanto, resolveu fazer esse processo acontecer dessa forma. E também significa que no decorrer dos próximos anos, essa nova fase, né, do Instituto Doar, que virou certificadora, novos selos surgirão, novos prêmios surgirão. A gente está prestes a ir para a América Latina com o Prêmio Melhores. A gente está tentando que seja no Uruguai, talvez o México seja o primeiro. Eu estava até o ano passado achando que o Uruguai que ia acontecer primeiro, mas enfim, questões à parte. De qualquer forma, é um drive, é uma direção nossa também desenvolver o Prêmio Melhores em outros países, assim como desenvolver o Prêmio Melhores localmente, né? Também esperamos que este ano ainda a gente consiga pelo menos um estado que a gente está conversando, fazer uma experiência de Prêmio Melhores ONGs daquele estado. Nosso sonho, que não está muito longe, a gente acredita que daqui a 3 anos, 4 anos, a gente consiga ter primeiro os prêmios estaduais das organizações, de cada
os prêmios estaduais do Alagoas, do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, enfim, para fazer uma grande festa depois das prêmios dos melhores ONGs. A grande festa a gente já faz, o que a gente não faz é esse trabalho local. Mas, enfim, de novo, estou fugindo do tema aqui para dizer concretamente. Então, hoje em dia, a certificadora é composta por esses 4 logos, né, esses 4 símbolos, essas 4 bolas, e muito em breve serão mais, né? Não é hora de eu ficar falando mais sobre essas outras, né? Porque a gente já tem, né, uma lista de coisas que a gente quer fazer nesse sentido. Sobre selos, né? Falei um pouco sobre prêmios, sobre selos. O que seriam esses mais? A gente não quer. Aí é importante dizer: a família de selos para o terceiro setor, para as ONGs, no que se refere a. Ela está finalizada com esses 2 novos que a gente criou. Mas isso não significa que a gente não possa criar e vai criar, primeiro, selos para certificações profissionais, de pessoas concretamente. Certificações com empresas, no sentido de trabalhar com outras frentes, o ISG, enfim, são outras conversas. Eu estou adiantando o porquê que a gente, que era o Instituto Doar, que tinha o prêmio e o selo Doar, passa agora a ser uma certificadora, que tem 4 iniciativas diferentes, que já se estenderão e que muito em breve, nos próximos anos, serão várias iniciativas. Está claro isso? Estou dizendo nesse contexto, vou explicar isso muitas vezes esse ano, peço desculpas para quem já me ouviu falar disso no webinar, mas agora o assunto é esses 2 selos, transparência e ONG verificada. Como eu disse, eu vi que tem gente fazendo perguntas, ótimo, eu não vou aqui me ater para responder elas imediatamente agora, porque eu vou explicar um pouco depois, explicar um pouco elas, responder as perguntas que surgiram pelo formulário previamente e também, dando tempo, eu acho que dá, responder as daqui. Mas façam perguntas, digo isso até pela Cleusa, que fez algum comentário aqui, várias pessoas também, enfim, façam isso mesmo, também aqui, nossa equipe também está administrando e vendo isso. Beleza? Tudo bem por enquanto? Estamos aqui, estamos todos juntos aqui nesse mesmo, chegamos no mesmo degrau de informação, né? Consegui fazer isso em 15 minutos, estou contente de começar. Vamos lá. Olha só, chegamos então em 15 minutos, achei que até ia demorar uns 20 aqui, me adiantei. Dito isso tudo, ao invés de como eu fiz no penúltimo webinar, que eu expliquei o selo Doar na nova versão para depois explicar os pequenos, agora eu fiz uma coisa que eu acho que é mais lógica mesmo, que é concretamente falar do mais simples para o mais complexo e sofisticado. O selo Doar, que já existe há 12 anos, ele é hoje o selo mais sofisticado. Ele é sofisticado porque ele tem um conjunto de critérios, hoje são 41 critérios, já foram 52 na versão anterior, a gente fez um ajuste, mas eu quero então explicar aqui do mais simples para o mais sofisticado. Por que isso? Porque, voltando ao que se fala muito, né? Hoje em dia, existem 2 informações oficiais sobre quantas ONGs existem no Brasil. O curioso é que são 2 informações oficiais. O IPEA fala um número, o IBGE fala outro, informações governamentais, enfim, eu sempre acho isso uma grande ironia, né? Mas ok. Uma fala 300 mil, outras falam 800 mil. Podemos lidar com qualquer um dos números. Este selo aqui, ONG verificada, ele deveria ser um ONG que não deveria existir. Já aviso é anti-venda que eu estou fazendo aqui nesse sentido, né? É um selo que simplesmente verifica uma questão que os governos deveriam fazer. Os governos estaduais, municipais, federais, quem quisesse. Mas é simplesmente uma verificação que também não tem uma pretensão de complicar muito a vida da organização. O que eu quero dizer com isso? Existem certificações governamentais, né? O SEBAS, as OCIPs, né? Agora o Marco Regulatório do Terceiro Setor, mas eles não são objetivamente uma certificação pura e simples. Ela é mais que nada uma obrigação por parte da organização em relação ao governo que, se não fizer, não recebe o dinheiro. Então, você quer receber dinheiro, você quer um convênio com a gente, você precisa ter isso, isso ou isso. São várias questões. Não vou também ater ao mecanismo, se acha isso bom, se acha isso ruim, enfim. Já falei até em outros webinários, isso é uma questão complexa, que o próprio governo, os técnicos do governo acham que isso não faz muito sentido, né? Que os ministérios tenham que ficar avaliando, não seria uma função de governo, mas enfim. Por isso que eu não entro nessa seara, mas o que eu digo é, estamos aqui com uma grande missão, uma grande campanha de que todas as organizações brasileiras deveriam ter, no mínimo, esse selo. O dia que a gente conseguir isso, a gente cancela o selo, porque significa que então todas foram verificadas, entregamos esse trabalho para o governo, né, para quem quer que seja, né, está aqui uma verificação simples, muito simples, em que, inclusive, por que nós podemos afirmar que ela é simples e que a gente tem condições de fazer?
porque concretamente ela atesta coisas que já testaram, outras pessoas já testaram, outros órgãos já testaram. Então, o selo ONG verificada, ele está começando agora, a gente já conseguiu os primeiros organizações que já se inscreveram para obter a validação disso, no último webinar que a gente fez, neste mês de março, não lembro agora que dia foi, 4 ou 5, então já tem organizações. Tá humildemente começando agora, e a gente quer chegar a 300 mil, 800 mil. Eu até rio porque eu digo, é claro que a gente não vai chegar, né? Mas a gente quer chegar, o nosso horizonte é chegar lá. Porque eu acho que se a gente chegar até lá, significa que o governo entendeu que isso é necessário, ou a sociedade civil brasileira entendeu que isso é necessário. Então, quando a gente chegar lá, a gente morre, a gente não precisa mais existir quanto a este selo. Então, este é o jogo. Então, enquanto isso, a gente vai convencer as pessoas e as organizações para isso. É um selo muito simples e, repito, todos deveriam ter. Quanto antes vocês fizerem, mais fácil vai ser para vocês, porque vocês vão ser os primeiros a colocar um selo, que é esse logo, com ajustes. A gente já está finalizando a parte gráfica dele, mas tem um detalhinho que a gente vai mudar, mas enfim, basicamente muito próximo a isso. E o que acontece? Qual que é a nossa função como certificadora social? Fazer valer esse selo em lugares a maior quantidade possível de lugares. Então, financiadores que possam usar esse selo como uma espécie de filtro para futuras editais e tal. A gente tem isso hoje? Ainda não. A gente tem o nosso trabalho para se fazer isso. Organizações que trabalham já com sistemas de averiguação e reconhecimento de organizações, pois podem usar e vão usar o nosso processo. Já acontece isso com o Doar. Só que é curioso, porque tem muito financiador que, quando nos procuram, né, a gente sempre diz a mesma resposta e continuar dizendo: vocês não precisam que a gente faça um trabalho específico para vocês. O nosso trabalho já é específico ao ponto de, querem organizações que a gente sugere estas que têm os nossos selos, que tem o nosso selo Doar. Ah, mas a gente quer também aprovação ou validação de organizações menores que não têm um selo tão complexo como o Doar. E está faltando isso que a gente tem agora, que nos próximos meses vai ter. Então, muito rapidamente, a gente vai ter milhares de organizações como ONGs verificadas que vão facilitar muito esse processo para organizações financiadoras que querem justamente aquelas organizações pequenas, de base, que estão estruturadas, que estão se estruturando, aliás, não estão estruturadas ainda. Bom, isso também é falando de futuro, mas você que está me assistindo quer saber o que representa, o que significa, então, um selo e por que ele é básico, por que ele é simples. Bom, ele é simples porque eles são 3 critérios. Esses critérios estão expostos aí. E esses critérios, eles são simples e verificáveis por nós porque um terceiro já fez. Então, tenha todas as instruções, ou seja, o PDF que a gente coloca aqui dos critérios, só para localizar, e você também está falando da mesma frente, né? Espera um pouquinho só, eu quero passar para você. Cada um desses critérios novos tem, evidentemente, um PDF explicativo. Deixa eu achar aqui. Vou passar para vocês pelo chat, tá? Vocês não conseguem clicar nele, mas eu consigo passar para vocês pelo chat. E ele tem, esse aqui então é o do ONG verificada, acho que sim, né? ONG verificada, aparentemente. Não, acho que é este aqui, para um pouquinho só. Acho que eu puxei o negócio errado. É este aqui. Esqueçam o anterior. O anterior vai dar nesse também, mas vai ser 2 linhas. É mais fácil vocês chegarem neste aqui. É o mesmo, né? Bom, depois vocês me confirmam aqui. O Fábio pode me ajudar nisso? Fábio, eu vejo que você está aí presente. Vê se esse é o link mesmo. Ah, tá vendo que precisa liberar. Fábio, você faz isso então? Então eu passei o link errado mesmo, eu não estou com condições de liberar aqui. Ele vai passar então agora para vocês justamente os critérios mais detalhados, porque aqui o que eu estou fazendo um resumo muito claro sobre qual que é esse processo, né? Então, são 3 frentes, são 3 critérios muito simples de existência da organização, que ela demonstra que está viva a partir desses 3 critérios por uma questão de bom senso. O primeiro, então, é o comprovante de inscrição em situação cadastral do CNPJ. A gente dá, inclusive, o link onde você vai no Ministério da Fazenda para conseguir a inscrição, ou seja, esse comprovante atualizado. Ele tem que ser dos últimos 30 dias, se eu não me engano, são 30 dias. Então, estou vivo, operante, né? Essa é uma informação. E o governo te diz isso, né? Então, é por isso que para nós é fácil, porque se a gente pede 3 coisas para a organização que outras pessoas disseram que sim. Então, dado sistema cadastral, a gente só pede isso nesse ONG verificado, a gente não pede isso nos outros selos.
porque a gente acha que é isso, é um básico do básico. O segundo item é o Estatuto Social da organização também, que envolve cartório. Não basta ela mandar um PDF por quem fez lá na organização. É a comprovação de que isso está registrado em cartório. É também uma forma de dizer assim, uma organização existe, está registrada em cartório, está aqui o dado de que ela continua existindo e essa coisa que ela faz, está escrito no estatuto. É aí que a gente averigua concretamente o que está escrito, não é que qualquer estatuto serve, qualquer informação registrada em cartório. Mas é, de novo, um cartório que sempre, um bom cartório que faz é estudar isso, não aceita qualquer estatuto também, lê, reclama, pede informações e tal. É um terceiro que está validando que aquele estatuto está correto conforme a lei. E o terceiro ponto é justamente um balanço patrimonial demonstrativo de resultados, e quem faz é o contador. Ah, mas eu não tenho contador. É obrigação ter contador. Se a sua organização não está operante financeiramente, você não tem o contador. Se você não tem contador e não está operando financeiramente, ela não existe hoje, ela não está viva hoje. Então, você tendo esse dado, e o contador ele é obrigado a fazer isso se você tem esse trabalho com eles financeiramente, se existem recursos sendo movimentados, existe essa obrigação, o contador também é obrigado a assinar o documento, passar isso, é um documento público, né? O contador ele tem essa característica de apresentar uns dados públicos sobre isso. Então, vejam, são 3 informações onde o governo federal atesta isso, um cartório atesta isso e um contador atestam isso. Nós atestamos que esses 3 nos informaram esses dados e, portanto, a gente pode dizer com muita tranquilidade, como certificador que somos, né, que é uma ONG verificada. Ela não está sendo avaliado o programa dela, não está sendo avaliado a atividade, a influência, o impacto, a gestão, que é muito mais focado no selo do ar, por exemplo, mas ela está avaliando algo muito importante, e é quase que uma aposta interna minha que eu tenho com a equipe, com mais pessoas. Eu não acredito que existam 800 mil organizações no Brasil, porque não existem 800 mil organizações com esse critério simples que a gente está dizendo. Ou porque não tem o estatuto no período, ou porque não está operante. Né? Então, é justamente essa diferenciação que a gente quer dar e vai dar. Né? Dizer para a sociedade, olha, estas organizações verificadas, elas existem, elas estão vivas, elas cumprem com os sistemas mais básicos de existência no nosso país, que é ter um CNPJ ativo, ter um estatuto publicado, onde alguém então viu e confirma que o que está escrito lá é verídico, é sensato, e que existe uma operação financeira, mobilizações financeiras que são feitas, e o contador atesta. Eu vi que o Fábio já passou, então, o link aberto agora, né, com disponibilização sobre o ONG verificado, onde está mais detalhado isso que eu disse aqui, que eu resumi em um slide, para vocês entenderem. Bom, quanto isso custa, né? Ou seja, como é que é essa dinâmica? Então, inspirado no modelo do nosso selo do ar, a gente tem uma lógica que é que isso seja feito anualmente, né? Então, por isso uma ideia de uma anuidade, a gente verifica anualmente esses processos. Então, o preço da inscrição e da avaliação, ele está embutido numa anuidade. Não é que eu tenho um preço específico para avaliar e depois eu tenho outro preço para anualizar, né? Para pagar por ano. Esse preço, ele é esse valor simbólico, né, de R$60, que mal paga o custo da operação nosso de fazer isso funcionar com a nossa equipe, com o trabalho. Mas é nesse sentido, é a forma mais simplificada e mais fácil, né, visualmente fácil, inclusive, né, esse selo, eu fiz questão de colocar ele aqui para mostrar para vocês, esse selo em materiais da organização, em sites da organização, sendo utilizado com as nossas instruções, evidentemente. Não é simplesmente fazer agora um copy-paste, jogar no selo, jogar no seu site, evidentemente que a gente tem um mecanismo de averiguação disso, mas é a forma mais rápida de uma organização ser reconhecida, né, por esse atestado de ONG verificado. Então, para quem serve, para quem vai essa organização? Primeiro que eu digo com muita humildade, para todas. Para quem prioritariamente? Para aquelas que não têm nenhum selo. Né? Ah, mas aquelas que já têm, eu já tenho o selo do ar, vale a pena? Aí é uma questão de dizer o seguinte, sempre vale, ou seja, aí é uma questão quase que estética, né? É mais interessante você ter um conjunto de selos de aprovação, né? Mas é uma questão estética, não posso dizer. De fato, se você tem uma organização com o selo do ar, não é necessário você ter um ONG verificado, nem o outro, nem um transparente. Mas já percebemos isso, o interesse que se deu nesses 20 dias das organizações que têm o selo do ar foram os primeiros a querer ter, muito mais rápido, inclusive, que outros, os primeiros a querer ter o selo transparente. Né? Algumas, inclusive, também queriam ter ONG verificada.
Mas eu digo, o nosso enfoque, o nosso plano de marketing, vamos chamar em relação a este selo, esse produto selo, ele está totalmente focado em organizações de base, pequenas, que estão começando, que não se sentem capazes de participar, cogitar participar de um prêmio Melhores ONGs, por exemplo, que não se sentem incluídas justamente na questão do selo, que é uma coisa muito mais complexa, então é focado nelas. Qual que é um outro estímulo que a gente dá justamente para elas? Esse investimento de R$60 anuais, essas organizações que conseguem o selo, isso não está nem escrito em nenhum lugar aqui, mas já afirmo, já falei, e a gente mantém a palavra disso, vamos depois colocar isso mais claro no site. Mas esse investimento de R$60, quando essa organização quiser passar por um selo transparência ou para um outro selo, ele é debitado, não sai a palavra debatido não, debitado, esses R$60 do investimento do selo seguinte. Então, ou seja, é uma forma de estimular também a organização que de novo, essa pequena que se sente ainda alguns passos dos próximos, começar aqui e a gente estimular para que ela consiga os outros. A gente gostaria muito, como eu disse, que todas as organizações tivessem no mínimo. E com isso a gente faria, demonstraria que a gente é um país com organizações que funcionam, que a gente sabe quais são picaretas e quais não são, quais estão vivas e quais não estão, né? Então a gente vai batalhar muito para que milhares e milhares de organizações consigam esse selo, por isso um preço muito mais barato, por isso a simplificação de critérios. E é isso, já coloquem Fábio, não sei se você já fez, pode já colocar o link também, esse acho que eu tenho aqui fácil, o link para quem quiser se interessar, fazer já se inscrever e fazer o pagamento, onde tem as explicações do processo, eu acho que eu tenho isso aqui. Inclusive, você pode pagar isso em 8 parcelas de R$8, ou seja, não é realmente a questão do valor não é uma questão que a gente quer só que existe um custo efetivo. Eu botei aqui, vejam aí se está certo, acho que esse é o do R$8, 8, alguma coisa por 8 parcelas, enfim. O valor à vista é R$60 e tem isso. Então, facilidade de parcelamento, organizações que têm dificuldades financeiras. A gente recebeu, é curioso, né? Nessas perguntas que a gente recebeu agora há pouco, tinha gente falando que o preço do selo do ar, que é R$990 por ano, pelo menos de umas 6 ou 7 que eu nunca imaginaria, que eu conheço algumas delas, disseram que era uma dificuldade financeira ter isso. Assim, olha, então é uma realidade do país, ou seja, R$990 parcelados em 12 vezes, ainda assim, ou seja, dá uns menos de R$100 por mês, ainda assim fica um valor pesado. Então, pensando nisso, a gente achou que esse selo ONG verificada tinha que ser realmente um preço muito baixo. Existe um trabalho nosso, sem dúvida, né? Por isso que eu digo, acho que se a gente for fazer as contas de precificação, o valor não compensa ou empata, sei lá, né? Porque tem um custo, tem uma operação, mas a gente acha que isso é um caminho que a gente precisa fazer e esse é o nosso objetivo. Ok, eu acho então que quanto à ONG verificada, conseguimos falar, 15 minutos falando dele, que então acho que é uma boa métrica aqui. Vamos passar agora então para o segundo, que tem uma característica que me agrada muito. Vamos passar aqui. ONG verificada, ONG selo transparência. Bom, o selo transparência, gente, alguns talvez já tenham visto isso. Só para dizer que estamos em 72 pessoas ao vivo, estou super contente com isso. Todo mundo vai receber também esses materiais, né, no replay. Quem vai assistir também, até o próprio, quem for assistir depois pelo YouTube, nosso canal, então vai ter esses dados todos. Mas é por isso que eu digo, ou seja, imagina, a gente está aqui agora 74, chegaram mais 2. 74 pessoas de 800 mil organizações que a gente quer chegar, né? Então a gente está no começo do começo, né? E tudo bem, estamos super animados com isso. A gente sabe que não vai conseguir ter 800 mil pessoas nos assistindo nunca, mas é muito lento esse processo que a gente tem para fazer. Estamos muito animados em fazer passo a passo, repetir o que precisa ser repetido, explicar em detalhes, convencer as organizações, tirar dúvidas. É o nosso mote para isso, tá? Bom, o selo transparência, então, para quem já nos conhece de mais tempo, talvez saiba que teve uma experiência piloto chamado ONG Transparente, deve fazer talvez 4, 5 anos, que ela era justamente isso, uma experiência piloto, foi gratuita, a gente queria testar, entender o que era importante, o que não era. Eu até vejo, às vezes, alguma organização utilizando ainda o logo do selo transparente, que é uma coisa muito caseira, né? Muito. Enfim, hoje em dia a gente tem outra dinâmica de lidar com isso, uma coisa mais com design, mas
É muito inspirado naquilo, aquilo foi uma excelente inspiração para nós. O nosso objetivo era facilitar também, né? A gente achava, inclusive, que esse selo transparência seria o nosso selo básico. Ao fazer testes, experimentos, conversar com organizações, a gente percebeu que o buraco é mais embaixo. O básico é aquele que a gente acabou de mostrar, que é o ONG verificada. Realmente são organizações que não têm nem estes dados ainda. E tudo bem, a gente quer ajudar, como eu disse, essas organizações a subirem a régua, né? Conseguirem crescer e se desenvolver. Mas então a gente achava que era esse. E qual que é, vamos dizer assim, a característica específica do selo transparência? Primeiro deles, eles também muito menos critérios do que o selo do ar. O selo do ar, como eu disse, hoje são 41 critérios, esses são 10. Mas a grande característica são critérios que são averiguáveis por qualquer pessoa, porque são dados públicos que estão nos seus próprios sites. São informações, portanto, públicas. E esse processo, essa ideia do ser público, de estar lá característico, né, como informações que estão todas lá, que a gente considerou que por isso é uma ideia de organização transparente. Não significa que a ONG verificada não é transparente, ou que, inclusive, que o selo do ar também é de organizações não transparentes. Inclusive, o selo do ar chama o nome de nascimento do selo do ar é PGT, né? Padrões em Gestão e Transparência. Só que ficou conhecido como selo do ar pelo Instituto do Ar, já contei isso várias vezes. Então, justamente o selo do ar, ele contempla não só transparência, como gestão. Aqui a gente está falando só de transparência. E que tipo de transparência? A mais simples possível, ou seja, nós existimos, nossos documentos são estes e qualquer um pode acessar. Então, essa é a dinâmica clara do ONG Transparente, do selo de ONG Transparência, como é que ela funciona, né? E quais são, então, essa transparência, né? Quais são esses critérios, né, que a gente trabalha para... e um dado muito importante. Ou seja, no selo do ar, você não precisa ter todos os 41 critérios. Eu esqueci de falar, inclusive, isso no ONG verificado. No ONG verificado, você tem que ter os 3 critérios. São só 3. Você precisa ter os 3. Se você tiver 2, você não consegue o selo, obviamente. Mas neste aqui da selo transparência também é assim. Você precisa ter os 10 critérios. Não dá para ter 9. Né? São concretamente 10. Eu vou listar eles, você vai perceber que todos eles são muito fáceis de se obter. Mas eu não tenho o meu estatuto publicado em algum lugar. Você consegue fazer isso em uma tarde ou uma semana, se você quiser, no máximo. Então, não é essa a questão. A questão você tem condições de fazer isso, a partir do momento que você já se inscreve, você já tem instruções como fazer, o processo todo, mas também é importante que você saiba que se você não tiver os 10 critérios, você não é aprovado para ter o selo, ok? Bom, primeira coisa óbvia, né? Sites de organização. Né? Hoje em dia, teve um período aí, há uns anos atrás, que se pensava que os sites deixariam de existir, passariam para Facebook. Não, né? Ou seja, você precisa ter um site, e o site, enfim, é o link, objetivamente, que a gente vai... o primeiro que vai ser dado. Também é importante dizer, nessa certificação que a gente entrega, além do selo, né? Esses itens todos têm uma sequência lógica que depois é facilitada para pessoas que quiserem acessar essas informações. Né? É uma espécie de um card, vamos chamar assim, mas que então é um material que depois pode ser distribuído pela própria organização para terceiros com esses 10 links, ok? Então, o site da organização é por onde grande parte dos outros critérios estão amarrados, né? Estão vinculados a isso. Né? Página de doação da organização, também. Muitos dessas links são dentro da própria página, e em alguns casos é uma página de terceiros, mas que dá para o dinheiro, para o recurso que vai para a sua organização. Então, é uma página, um link. Todas as demonstrações que a gente pede também são links, evidentemente. Não é entrega de documento. Então, a gente está pedindo uma informação sobre o estatuto, a gente não quer o estatuto de vocês, a gente quer o link onde a gente chega até o estatuto, tá? Que é o item 5 aí. Então, 10 links. Link onde consta a missão da organização. Obviamente, isso está claro, é tudo muito autoexplicativo. Ainda assim, existe um PDF, não sei se o Fábio já passou. Acabou de passar, ótimo. Então, os critérios aqui que o Fábio passou são da mesma forma, todos os detalhamentos mais explicados do que eu expliquei aqui, sobre como proceder em relação com cada um desses 10 critérios. Tá bom? Onde consta, então, link onde consta a missão da organização. Link onde constam os projetos e ações da organização. Mas ela não precisa ter uma página para cada um? Não. Você pode responder isso aqui com 2 links, com o mesmo link para essas 2 respostas, desde que existam essas 2 coisas dentro dessa página. Tá? A gente separa porque existem informações diferentes, sites organizações que têm essas informações em lugares diferentes, e a gente está, então, achando importante fazer isso de forma diferente. Se você tem isso na mesma página,
Essas duas coisas você resolve com isso, só botar o mesmo link na outra. Link onde constam os projetos, já falei, os projetos de ações. Link que dá acesso ao Estatuto Social da Organização. Repito, você vai ver, né? Quando você for utilizar lá aquele espaço para a gente averiguar, é um espaço para link, não é um espaço para subir documento. Então, esse link é o lugar onde eu vejo que tem o Estatuto. Importante também, a gente vai averiguar, esse link ele não pode ser uma página oculta do site. Só 3 ou 4 pessoas acessam, né? É uma informação que se chega até lá. Tem alguém que reclama que não pode. Aí vocês nos avisam, escrevem isso para nós, qual que é a questão, que procedimentos a gente pode ter em relação a isso, mas objetivamente esse dado tem que existir. Já existem há 12 anos no selo DOAR, desde que se iniciou, e sempre existe. Antigamente se falava muito, mas por que vocês querem um estatuto? Qual que é a questão? Porque a gente acha importante, os financiadores acham importantes, e nesses 12 anos se confirmou que realmente isso é um dado importante. Inclusive, é um dado que está em cartório, e o cartório, a princípio, é um lugar público. Então, não estamos colocando aleatoriamente critérios aqui. É importante entender. A gente já tem uma maturidade nesse processo, né, de como fazer. Daí a ideia de que a gente se sinta responsável e capaz de nos considerarmos como certificadores, né, validadores do setor. Né? Então, esse caso do estatuto é muito comum. Era muito comum, hoje em dia é muito menos. Link com os nomes da diretoria e conselho da organização. Aqui também eu posso dar sempre um exemplo que eu comento, né? Também, para muitas organizações isso é básico, isso é óbvio, não tem problema nenhum. Mas tem uma organização ou outra que não pode, porque uma decisão internacional. Eu mesmo fui conselheiro de uma organização internacional, onde era uma diretriz da organização internacional que não pudesse colocar os nomes dos conselheiros ou da diretoria no site por uma questão de segurança, inclusive. Enfim, uma organização muito ativista do meio ambiente, vocês já vão imaginando o que pode ser. E existia uma decisão. Por essa decisão existir, eles estão lá com a coisa deles, eles não podem, por exemplo, conseguir esse selo. É uma regra, a gente não vai, porque existe uma decisão internacional, não nos justificam, não nos explicam. É uma regra criada por nós que deve ser seguida assim, e assim será. Né? É muito importante também o nosso papel nesses anos todos, né, de coerência, né, de impecabilidade no que a gente diz e no que a gente faz, né? Então a regra é esta, porque a gente definiu, porque a gente considera importante, porque averigou com terceiros, e assim será. O dia que a gente criar uma exceção, acabou toda a reputação da organização que a gente representa, né? Toda a certificadora, todo o Instituto DOAR. Então eu estou comentando isso para dizer, é assim, desta forma, e a gente considera que é isso que garante mas a gente não tem os nomes, está desatualizado, atualize, né? Tudo aquilo que a gente possa dizer, se você tem condições de fazer, faça. Prazo para isso você tem. O que a gente não pode é abrir mão de uma regra que nós mesmos estabelecemos e estamos obrigando organizações a fazerem. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que seja assim. Link com os nomes da diretoria, já falei. Link com relatórios anuais da organização também. Eu coloco no plural, porque objetivamente o que a gente pede é o último ano. Porém, tem sempre aquela questão. Por exemplo, agora, em 22 de março, muito provavelmente as organizações não vão ter o relatório anual de 2023. Então a gente aceita até junho, até 30 de junho, se eu não me engano, está escrito isso nos critérios, bem claramente, que se aceita o relatório do ano anterior, 2022. A partir do segundo semestre do ano, a gente exige que seja o relatório do ano anterior. Então, vocês podem apresentar os dois, enfim, mas seguindo essa regra é muito importante para nós. Link das demonstrações contábeis e financeiras da organização, ou seja, o mesmo que a gente pediu lá atrás para o ONG verificada, aqui a gente pede o link para isso, então existe essa diferença da transparência. Né? Lá naquele caso, a gente pede o estatuto, não precisa estar no site, é uma decisão que ele pode fazer ou não. Pedimos as demonstrações, aqui a gente está pedindo que seja no site. Por quê? Porque estamos dando um selo diferente do outro, diferente até dos procedimentos do selo DOAR, que é de transparência, organização transparente nesse sentido. Tá? Link da página de contato pode parecer absurdo, mas às vezes é confuso, né? Então a gente também dá sugestões nesse sentido que seja fácil de localizar, né? Que a gente possa fazer uma queixa, possa pedir uma sugestão, que existe esse aspecto, esse dado. Então, qual que é o link onde isso é claramente facilitado, né? E um link que esse sim é fora um pouco da própria página do próprio site, né? Um link do perfil da rede social mais representativo. A gente poderia pedir vários, mas a gente podia pedir do Instagram, mas tem algumas organizações que preferem e se comunicam mais no Facebook, ou mais no LinkedIn, ou mais no YouTube, ou mais no Instagram.
ou em várias, mas a gente não precisa, vocês não precisam entregar várias para nós. É também um link específico daquela que representa melhor vocês, que estão mais a ver. Por que isso? Por que só um, né? Porque o mais representativo? Porque, como eu disse, isso se transforma numa espécie de card de informação, onde qualquer pessoa vai conseguir acessar esses 10 lugares, inclusive, então, a rede que vocês têm mais acesso. PDF dos critérios, então, o Fábio já passou aí, pelo que eu estou entendendo. Anuidade disso, mesma lógica. Então, não existe um valor pela certificação, pela validação, pelo nosso trabalho mesmo, né, de auditoria. Isso é gratuito, né, o trabalho de verificação, mas o que se tem é um processo a gente está anualmente cobrando essa taxa, mantendo, né, esse processo e esse site no ar. Porque tudo isso, gente, tem o site no ar que a gente atualiza, mantendo quais que estão em dia, né, que pagaram isso, é uma forma de averiguar, no caso do selo do ar, com o certificado, o próprio selo, né, então tem várias informações que a gente tem que manter, né, e por isso essa questão, e de tempos em tempos também a gente recertifica, como é o que a gente está fazendo no caso no selo do ar, não vou entrar nesse assunto hoje, quem quiser, né, também falar sobre o selo do ar, eu vou passar. Só Fábio, aí passa já o link, eu posso passar aqui também o link do pagamento, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu acho que selo transparência, eu acho que é este aqui, quem já tiver interesse, também tem esse procedimento. Quem já tem o selo do ar e está se recertificando, alguns devem ser aqui, eu acho que poucos, tem um presente, né, especial, que eles têm direito ao selo transparência, um valor simbólico. Dentro do próprio site de inscrição lá, vocês conseguem acesso para conseguir o selo transparência, mas é uma coisa específica para quem está se recertificando, uma espécie de presente de fidelização, né? Para quem está fazendo pela primeira vez, de novo, agora focando nesse público, que eu acho que é a maioria que está aqui, mas eu não tenho selo do ar, eu não sei se eu faço ONG verificada, eu não sei se eu faço ONG transparente. Olha, honestamente, eu acho que você deveria fazer os dois, ONG certificado e ONG transparente, porque aí você vai de nenhum selo para 2. Isso nem as outras ONGs que têm o selo verificado, o selo do ar, conseguem. Mas isso é uma decisão, evidentemente, de você, né? Eu acho que, já que vai fazer, ou seja, R$60 a mais, quer fazer 240, por 300 você consegue os dois. Aliás, por 240 fazendo você primeiro, na sequência você faz aliás, ao contrário. Desculpa a minha confusão, porque a gente já está vendo isso, né? Falando pela primeira vez, muitas vezes, esse assunto. Se você faz o selo ONG verificada de 60, na sequência compra o outro, esses R$60 fica de graça. Então você já consegue, né, você paga só 180 no outro. Meio confuso, acho. Ainda para mim ainda é, mas a lógica você tem um benefício aí. Mas vale a pena fazer esse processo? Mas eu não tenho todos os itens do selo transparência ainda. Se você se dedicar, você consegue todos eles em 2 dias. Para pensar, olha ele com calma, né? Então, é uma questão de... O que não pode é procrastinar mais. Tem muita gente do selo do ar que nesses 12 anos, isso eu digo porque são 12 anos trabalhando com ele, que procrastinaram até hoje sobre ter ou não o selo. Ontem mesmo eu recebi um e-mail, né, de uma organização que eu conheço há muito tempo, no Ceará. Estamos vendo os documentos. Eles falam isso há 12 anos. Então, eu acho mais que aqueles não estão interessados no selo mesmo, né? E talvez nem percebam que não estejam, né? Porque eu acho que talvez é uma decisão também, né? Eu não quero aqui também forçar a barra de nada, é uma decisão. Eu recomendo muito porque, para que as organizações que têm o selo, mudou a vida. Assim como para quem conseguiu o prêmio Melhores também mudou a vida, mas facilita muito. As organizações nos dizem isso, elas sabem, e a gente, inclusive, é importante dizer, junto com o selo, a gente manda um manual de identidade corporativa de como a organização pode se beneficiar apresentando o selo, em que lugares, de que forma, né? Muitas organizações passam a colocar o selo do ar na assinatura dos e-mails deles, de cada uma das pessoas que trabalham. Então, mecanismos de participação existem vários. O fato de você fazer agora, dizer qual que eu faço, eu faria os dois, como eu disse, mas se é para escolher algum, comece então pelo selo, pelo anterior, pelo ONG verificada, até porque na sequência você tem a vantagem, né, de já poder comprar o outro, né? Mas não adie mais. Eu acho que essa é uma questão. A gente vai agora, para vocês terem uma ideia, quanto aí, falando um pouco de bastidores nossos, né? A semana que vem começam as inscrições do Prêmio Melhores ONGs. Muito provavelmente a gente vai ficar meses muito focado nisso. Focado no sentido de dedicação mesmo, trabalho, né, inscrições, receber dados, enfim. E geralmente são meses que, de fato, existem umas reduções de organizações que nos procuram para isso, porque elas estão todas mais sintonizadas
Eu acho que esse ano, espero que esse ano seja diferente, porque era uma coisa de quase que concorrer, né, de tempo nosso, né? Selo Doar com melhores ONGs, eu acabava focando mais no melhores ONGs. Agora que a gente tem mais selos, eu acho que eu estou, e com a equipe maior e tudo isso, a gente vai ter que realmente se dividir melhor, porque eu quero fazer muitas campanhas por ONG verificada. Eu quero atingir aquela organização do meio lá do interior do Piauí, para que ela possa fazer isso. Ter esse selo, poder mostrar para o prefeito, poder mostrar para o empresário local, poder mostrar para as pessoas ao redor para poderem conseguir mais doações. É esse o nosso enfoque. E na sequência, você conseguindo isso, as organizações querem os outros também, né? Então, eu acho que aí tem um processo importante aí. Bom, vamos lá. Deixando um tempinho, então, para as perguntas, eu vou só falar. Eu não vou falar sobre o selo Doar, eu vou passar um link que está acabando de... talvez tenha até algum errinho ou não, porque a gente não inaugurou ele oficialmente, mas a gente criou um selo específico para o selo Doar, que independe dos outros, da certificadora, do Instituto Doar, tem um site específico para o selo Doar. Lá estão as informações detalhadas sobre os critérios. Não vou passar aqui para não confundir mais a cabeça de vocês, acho que já é suficiente com esses 2 selos novos, mas quem quiser tem aí o link para poder acessar, selodoar.org, está fácil. Esse selo, como eu disse, já está com a gente há 12 anos, é o nosso premium, vamos chamar assim, né? O que fez que centenas de organizações já se sentissem e são reconhecidas como organizações muito especiais, porque tem essa lógica de gestão e transparência muito forte. É o selo mais caro, por enquanto, justamente porque o selo tem R$ 990 por ano. É um ano que a gente está recertificando todas elas, porque a gente fez esse processo de nova versão. Não vou entrar muito em detalhe, como eu disse, mas só para dizer que são organizações que têm um enfoque maior, além de serem verificáveis, além de ter transparência, tem um foco em gestão. Planejamento estratégico, plano de comunicação, plano de captação de recursos. Tá? Só passar rápido. Aqui também um pouco uma questão que eu queria comentar, que até hoje, eu acho que vai ser assim o resto da vida, as pessoas ainda confundem o Prêmio Melhores ONGs com... E algumas perguntas que a gente tinha aqui eram nesse sentido. O que é o Prêmio Melhores ONGs, o que é o selos, né? E vai ser assim, tudo bem, vamos lidar com isso, a gente lida com isso sem problema. Só fiz aqui para mostrar que tem organizações que quando ganham os prêmios colocam as corzinhas todas lá, né? Cada prêmio tem uma cor, cada ano tem uma cor diferente para o prêmio. Mas a questão é o seguinte: mas eu não consigo ganhar o selo do prêmio, como é que faz? Mas, mano, como faz? Está concorrendo como Oscar, tem o Woody Allen concorrendo com o melhor direção com qualquer outro diretor. Então, aquilo é uma disputa. Essa disputa, que é anual, ela tem características específicas. Claro que tem componentes, critérios que são parecidos, mas é uma disputa anual. O que a gente valoriza é o que naquele ano aquelas organizações têm de interessante. O selo não é uma disputa. O selo, todo mundo que se dedica consegue o selo. Então, o prêmio, eu vou repetir isso eternamente, já falei 1000 vezes, alguns já devem ter me ouvido falar. O prêmio é o Oscar e o selo é o ISO 9000. Todo mundo que quiser consegue o ISO 9000. Tem um monte de coisas para fazer, mas consegue. Mas nem todo mundo ganha o Oscar. O Oscar não é uma coisa que se eu batalhar, eu ganho o Oscar. Tem, por exemplo, um consultor amigo que me procurar, queria me especializar em ajudar as organizações em ganhar o prêmio. Não existe isso. Você vai estar entregando um serviço errado, você vai estar mentindo para as pessoas se você vender esse produto. Porque esse produto é impossível. Como dizer assim, vou treinar atrizes a ganhar o Oscar. Não dá para treinar atrizes a ganhar o Oscar, dá para concorrer, dá para colocar entre as melhores, dá para se dedicar, mas o Oscar é o Oscar, é uma premiação que tem seus critérios, é um processo que existe votação, né? Agora, dá para treinar uma organização a ter o selo Doar e agora também o selo Transparência e também o selo ONG Verificada. Isso dá. A gente acredita, inclusive, que já começam a ter, já existem, a gente já sabe, né? Por exemplo, no Ceará, eu sei que tinha uma organização muito bacana que faz esse processo de treinar as organizações a conseguirem o selo. Tem um consultor em São Paulo, amigo meu, que também já faz isso com algumas organizações na Bahia. Então, isso tem. Então, é normal essa confusão, mas é importante entender que são mecanismos diferentes. Eu evito falar muito do prêmio, falar em outro momento, mas são perguntas que foram feitas. Mas como é que eu faço? Como é que eu consigo o prêmio? Você não consegue o prêmio, né? Você consegue se você concorrer, disputar e ver se ganha. Mas, enfim, é um pouco para ilustrar que leve isso em consideração. Muitas organizações que acham que não vou nunca conseguir o prêmio, talvez você nunca vá conseguir o prêmio, mas você pode conseguir algum selo. E esse selo vai te ajudar, talvez, mais do que o logo do prêmio de determinado ano.
porque se demonstra, as organizações estão percebendo isso, né? Repara, o prêmio é mais coloridinho, é mais bonitinho, mas é Oscar, né? É uma festa, é um evento bacana. E não estou desmerecendo que os dois são filhotes meus, né? Então não vou falar mal de um em detrimento do outro. Mas efetivamente, o que existe em relação à certificação e a procedimentos de validação é um reconhecimento interno, é uma organização reconhecendo que ela está focada em melhoria contínua quando ela tem o selo, um selo destes, né? Ela se dedica a querer constantemente melhorar. A gente vê isso claramente. Organizações que estão com a gente já há 10 anos, 8 anos, 12 até. Eu nunca fiz esse cálculo se aquelas primeiras dos 12 estão com a gente. Mas, enfim, 10 anos eu sei que tem várias. Elas são infinitamente melhores do que 10 anos atrás. Infinitamente melhores. Mais robustas, mais profissionais, arrecadaram mais dinheiro, né? Então, essa nossa aposta agora nesses 3 selos, né, e não mais em um, se ela vai melhorando infinitamente, que ela consiga superar e passar para um novo selo, na sequência para um outro, e com isso justamente crescer com ou sem prêmio melhores. Claro que a gente gosta do prêmio melhores, mas é um outro mecanismo, é uma outra dinâmica, ok? Vamos lá, eu agora queria, acho que fecho aqui, podemos fazer perguntas com todo mundo. Eu sei que tem muitas por aqui, deixa eu ver se eu consigo botar uma coisa de... não dá para fazer o questions aqui. Se você puder me ajudar, Fábio, de jogar algumas que ou não foram respondidas e tal, e vai fazendo isso que eu vou tentar responder as que estão aqui no plantão também. Deixa eu botar minha cara inteira aqui, que acho que é melhor, né? Não, vou deixar aqui por enquanto, depois eu coloco a minha cara. Já estão me vendo de qualquer forma, vamos lá. Perguntas. Foram quase 100 perguntas que fizeram nessa última semana, mandando para o formulário. Aliás, se vocês quiserem, gente, eu vou também mandar o link do formulário, porque a gente vai continuar vendo ele, trabalhando com ele, então é uma forma também de vocês, se eu não responder direito aqui, ou se veio uma pergunta depois, é uma forma de vocês continuarem em contato com a gente, focado justamente nas perguntas, tá? Espera aí que eu achei aqui. Neste link, são algumas das perguntas que eu estou respondendo agora, são deste link, tá bom? Vamos lá. Vou começar respondendo essas, e aí na sequência o Fábio vai me ajudar a definir quais que falta responder, Fábio. Você faz um replay dele, joga para baixo, ou não sei se você consegue botar uma pontuação, uma forma de visualização. Vamos lá. Vou puxar aqui. Desculpa eu demorar um pouquinho, mas é que eu estou organizando aqui. Estava organizado de um jeito que eu não estou conseguindo colocar. Resumo aqui, achei. Vamos lá. Só um dado, né, estatístico, né? É interessante que a maioria das perguntas dessa turma inicial era sobre o selo do ar, caso ainda não tenha gente que não tem o selo do ar. Mas, claro, lá atrás eu falei muito mais sobre o selo do ar do que hoje, que eu estou falando sobre os selos novos. Então, eu acho que essa estatística, acho que vai mudar um pouco em relação a isso. Até porque tem perguntas, me fala mais sobre o selo do ar, me fala mais sobre o transparência, né? Alguma coisa assim. Uma pergunta muito boa. Bom, algumas que eu vou falar tem a ver talvez com o doar, peço desculpas, mas é uma pergunta muito recorrente. Lá fala, porque o selo doar novo, né, quando chama novo, ele é a nova versão, porque a cada 4 anos a gente lapida os critérios que estão colocados lá dentro, diminui o valor, junta perguntas, melhora o texto, e aí fala assim, o prazo, a pergunta recebemos a certificação, vai até 25, porém estou lendo que o prazo é 2024 ou 2027. Eu gostaria de receber esse novo prazo. Na verdade, o prazo continua sendo uma anuidade, as organizações pagam anuidades, qualquer um dos 3 selos. O fato de constar lá selo do ar 2024, 2027 é que é o período dessa versão dele. A gente estava com o selo 2020 e 2023. Agora a gente está com o selo 2024 e 2027. É uma nomenclatura que até a gente explica só no ano que está em mudança, depois a gente tira para não confundir mesmo. Mas é esse o fato, é a versão do selo, né? E não tem nada a ver com anuidade, porque a anuidade, o próprio nome diz, é de anuidade mesmo.
Uma pergunta que eu não vou falar também o nome, que foi um pouco grosseira a forma como a pessoa falou, mas enfim, como vocês mensuram a melhor ONG? Né? Então já começou aí, né? Então ele tá definindo o prêmio Melhores, né? Não no selo, houve essa confusão. Eu já tenho participado e isso não me ajuda em nada, né? Eu mando, como é que é? Peraí que agora saiu do lugar. Mando muitas informações para você e nada de chegarmos na final. Então, essa colocação é uma típica, ainda tem uma certa um pequeno mau humor, né, para chamar de forma delicada, mas não vai chegar na final mesmo, né? Assim, não porque não tem esses termos, mas as questões são muito técnicas. Mas repito, o prêmio Melhores ONGs de fato é concentrado nas melhores ONGs daquele ano. Muita gente questiona, mas quem é melhor? Como é que é isso? Terceiro setor dizendo quem que é melhor, quem que não é. Eu tenho muito isso em paz porque dentro de mim, porque há muitos anos eu escuto esses comentários, né? Essa ideia, a gente não está. Volto a dizer, a gente criou o Prêmio Melhores depois de ter criado o selo do ar, que tinha 12 anos. O Prêmio Melhor tem 8. Então a gente via a necessidade de, entre aquelas que de fato eram dedicadas, esforçadas, queriam ter o selo, tinha aquelas outras que nem estavam preocupadas com o selo, estavam interessadas em realmente fazer parte daquilo. Então, são públicos e situações diferentes. Existem organizações que têm as duas coisas, conseguem concorrer no prêmio, ganham um ano, pedem outro, e tudo bem, é uma parte do sistema, e tem essas, e algumas organizações que fazem isso também tem o selo, e esse é um selo, a continuidade do selo, a dedicação da premiação. Então, a fala da pessoa aqui é que ela não entendeu mesmo, né? Ela achava que entrega uma documentação e eu dou um carimbo de melhor ONG. Isso não vai existir, a gente não vai fazer. A gente não pode certificar uma melhor ONG. A gente pode criar um prêmio, e nesse prêmio existe efetivamente jurados que, com as suas características, mais de 20 pessoas participando, definem isso. Já em relação a certificações, a gente pode sim certificar a validade, desde que sigam esses critérios que a gente está apresentando. De novo, repito isso às vezes que forem necessárias. Eu digo que fui eu que criei esse problema, né, ao criar. Eu não conheço no mundo uma outra organização que faz Oscar e ISO 9000 no mesmo CNPJ. Né? Então, como a gente criou isso, vamos ter que lidar com isso e tudo bem. Mas o bom é saber que nesses 12 anos existe imparcialidade, né, clareza, as pessoas nos reconhecem efetivamente como uma organização séria, capaz de fazer desse jeito. Então, estou tranquilo e vou explicar com calma, mesmo com comentários às vezes um pouco assim. Eu nem sei, aqui tem uma pergunta que foi feita. Qual a finalidade principal desse selo? Eu não vi qual que ele estava se referindo, mas é bom que a gente explica realmente, reforça o que eu já disse agora há pouco. O ONG verificada para organizações que querem justamente ter um selo, talvez o primeiro selo da vida deles nesse sentido, ainda que outras grandes também possam querer, porque a ONG verificada é um selo bacana, né? É uma marca legal, né? Diz assim, ONG verificada é uma marca boa. Então tem essa característica, ONG verificada é simples, massivo, a gente quer que milhares e milhares de organizações tenham esse selo. O ONG transparente, o selo transparência, tem esse enfoque da transparência e por quê? Porque é transparente nos dados que ela mostrou para nós, mostrou para todo mundo. A dinâmica da transparência tem a ver com isso. Pode ter alguma ONG transparente que está escondendo alguma informação? Pode, mas não as 10 informações que a gente pediu, entendeu? Então, essa é a dinâmica. Se a gente pedir uma informação e ele não deu, a gente sabe, porque a gente pediu uma informação objetiva. Ele não deu, a gente sabe e não ganha o prêmio. Mas pode ter uma informação escondida, tem lá uma conta no Panamá, pode ser, a gente não pediu informações de contas de banco em lugares, entenderam? Então a dinâmica é isso, e a finalidade deste selo especificamente é a transparência nos critérios que a gente pediu. Qual que é a finalidade do selo do ar? Já há 12 anos, gestão e transparência. Tem um conjunto enorme de dados, porque são 41 critérios que envolvem gestão pura e simples, né? Gestão no sentido de planejamento estratégico, plano de captação, plano de comunicação, dados financeiros, né? Equipe, RH, né? Então é muito na gestão. Não se comparam causas, evidentemente, né? Muita gente fala isso, mas como é que eu vou definir uma organização se ela é melhor que a outra, no caso de prêmio, né? Ou se qual que é uma causa que a gente está definindo gestão. A gente pode comparar todas as organizações, mesmo que um lide com mico-leão dourado e outro lide com cultura, e outra lide com criança com câncer. O denominador comum aí é gestão e transparência, e não a causa. É importante deixar isso claro. Como consigo certificar do selo do ar se só tenho 23 critérios de aprovação? Não. A pergunta é bem objetiva e a resposta é bem objetiva. Não.
precisa, se eu não me engano, 30 e poucas, né? 30, porque agora mudou, antes eram 33, eu acho, né? E se consiga certificado, quanto tempo a associação tem para atingir os 18 critérios? Então, você não consegue o certificado tendo só 23. Você pode apresentar os outros dentro de um prazo de 2 meses, mas a minha sugestão é, vá fazer a inscrição, vá já tendo pelo menos próximo aos 33 que você precisa. Não antes, porque senão é um dinheiro que você vai gastar. Aliás, outro dado importante também para dizer, eu acho que não chegam a 10 as organizações nesse mundo, não, nem a 5, eu acho, nesses 12 anos que se inscreveram e não conseguiram. Porque, claro, por uma questão óbvia, para que eu vou me inscrever de uma coisa se eu já sei previamente quais são os critérios, quanto que eu devo ter, quais os que eu tenho e qual que eu não tenho? Então, claro, as pessoas já se inscrevem quando já tem o critério. E é isso mesmo, é assim que a gente recomenda. A gente não é um lugar que vai ter pergunta capciosa, que a gente quer punir, faltou uma vírgula aqui, não é esse o objetivo. O objetivo é testificar, validar o correto, o que está certo, o que está sendo feito. Tá? Qual seria? Tem umas perguntas que eu queira conhecer. Uma pergunta: como as ONGs são indicadas para o selo? Então, as ONGs não são indicadas para o selo. Todo o processo que a gente faz é de as ONGs vindo até nós. A gente divulga, a gente faz webinars como esse, a gente fala muito no Instagram, a gente é chamado para fazer palestras, mas é a ONG que chega até nós. Existe uma coisa que não é exatamente isso, quando empresas nos contratam ou contratam parceiros, enfim, porque elas querem capacitar, treinar, certificar um conjunto de organizações. Aí são elas que escolhem, a empresa escolhe, né, e já chegam para nós nesse caso. Mas esse caso é o menos comum. O mais comum é a gente fazer com que as organizações venham direto. A gente fala muito que a gente é um órgão, né, uma organização de autorregulação. Né? A gente pertence, no setor social, acredita que o setor social pode se autorregular. Né? E aí vem essa ideia diferente de acreditar que o governo poderia fazer algo parecido, porque às vezes que tenta fazer acaba ficando uma confusão. Né? Então, a certificação do SEBAS não é uma certificação, na verdade é uma obrigação para que consiga esse dinheiro do governo a partir desses SEBAS. Então, a gente acredita piamente que o nosso próprio nosso ecossistema de terceiro setor consegue se autorregular a partir disso. Então, a gente quer ao máximo que saibam da gente, para que nos encontrem, quem tem informações no site, e busquem aí. Como faz para adquiri-lo? Enfim, está falado. Entender mais detalhes do funcionamento e o que falta para o IBGE. Não sei qual é a pergunta aqui. Acho que ele já está falando por que do IBGE. O IBGE é um dos órgãos, acho que é isso, né? O IBGE é um dos órgãos do governo que dizem que fala. Acho que ele que fala que é 800 mil e o IPEA fala que é 300, não lembro a ordem. Como obter, como adquirir, enfim, tanto pelos lados do PDF que a gente passou aí para vocês, como também pelos links, né, a partir do nosso site, esses links que a gente passou para vocês também. Esses lugares, eles são super divulgados. Eu não lembro agora se a gente tem no nosso PDF dos critérios, se tem os links para pagamento. Eu vou ver depois isso com o Fábio direitinho. Estou terminando aqui, gente, daqui a pouco. Eu estou olhando agora a tela das perguntas, tá? Então, não sei se tem muita pergunta rodando. Júlio falou 34. Obrigado, Júlio. Maravilha. Eu vou ver, acho que estou finalizando aqui, porque tem umas perguntas meio repetitivas. Como utilizar, como obter. No que podemos utilizar? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque ela é quase que subjetiva, né? O que eu posso utilizar o selo, né? Ou os selos? Então, por ser subjetiva, que a gente desenvolve esse manual de identidade corporativa, que é onde eu posso utilizar fisicamente, onde eu posso colocar o selo, né? Para rodar. Então, a gente, por exemplo, no selo do ar existe uma certificação além do selo. Então, a certificação tem pessoas. Todo esse manual corporativo a gente se inspirou nas próprias iniciativas que as organizações criaram elas próprias. Né? A gente foi copiando o que elas mesmas, muito mais criativas, né? Inteligência coletiva, gerou. Então, a gente descobriu que tinha umas organizações que imprimiam o certificado, emolduravam, colocavam uma moldura e botavam na recepção. E as pessoas falavam, o que é isso e tal. Então, era uma forma de chamar a atenção. No site, né? Ou seja, então, em lugares geralmente de destaque, enfim, colocar essa informação.
é um lado muito comum também. A gente tem essa explicação também no Manual de Identidade Corporativa. Nas assinaturas de e-mails, eu falei, isso dá um efeito muito bom, porque é de um em um, né? Ou seja, você vai não é uma coisa massiva, mas você manda muito e-mail na vida. Então, tá lá o logo, né? Essa informação também. Enfim, aí banners, enfim, materiais na divulgação na própria entrada do espaço, mas eu brinco sempre que a minha ideia de trabalhar com selo aconteceu da forma mais ridícula, há 15 anos atrás, num dia que eu estava dando uma palestra, eu acho que era em Porto Alegre, se eu não me engano, e percebi no meu necessário que eu tinha esquecido de trazer pasta de dente. Estava com a escova, mas não peguei a pasta de dente. Aí fui na farmácia embaixo do hotel, chegando lá, não tinha a marca de pasta de dente, e era uma marca muito conhecida, não lembro o nome agora, mas era uma marca que era para ter em qualquer lugar. Eu achei estranhíssimo não ter a marca. E aí, pela primeira vez na vida, eu fiquei olhando que outra pasta de dente que eu vou usar, que eu não conheço nenhuma outra, sei de propaganda e tal, e comecei a ver as embalagens dessas marcas. E a que me convenceu, tinha um selão lá, um logo, né, de aprovado pelo Sindicato dos Dentistas, ou pela Associação dos Dentistas, né? E depois eu descobri que uma do lado tinha também aprovado por uma outra coisa. Tinha uns 2 ou 3 selos diferentes, de marcas diferentes, e eu fiquei naquela dúvida, enfim. Mas eu acabei tomando a decisão pelo que me convenceu mais, né? Não foi pela cor, enfim. Poderia ser um outro dia pegar pelo preço mais barato, né? Poderia ser um outro modelo. Mas era naquela noite lá que eu estava, né, na farmácia aberta e procurando isso, e me veio essa coisa. Então, eu lembro muito disso quando a gente pensa, bom, será que isso vai fazer com que as pessoas tomem decisões de doar mais para vocês, porque vocês têm esse selo? Objetivamente falando, não. Subjetivamente falando, certeza que sim. Porque o que os comentários que as organizações fazem para nós é isso, ou seja, a gente percebeu que aumentou o número de doações. Financiadores nos comentando que viram que a gente tem o selo XYZ. Gente perguntando, mas que selo é esse que eu não conheço? Então tem de tudo, né? Evidentemente que a gente não é conhecido no mundo empresarial como a gente gostaria que fosse. Seremos um dia. Mas, então, no sentido mais subjetivo, sem dúvida que tem, né? Eu acho que é aí que é um pouco esse uso, né? Acho que foi tudo. Qual o valor? Tipos de selo. Onde o selo pode me destacar? Porque não vejo outra ONG sendo beneficiado por causa do selo de vocês. Deve ser aquele mesmo cara que fez aquela outra pergunta, porque tem 2 perguntas em ordem aqui, né? Então, ele não vê, ok, ele pode continuar não vendo. Eu estou aqui dizendo, ele pode, né? Acho que tem muitas organizações que sim se beneficiam e elas mesmas dizendo isso, né? Não vou conflituar com ele que não vê, não acha. Mas eu acho que onde se destacam é justamente nisso, né? Veja que o momento que eu estava lá pegando a minha pasta de dente na farmácia era um momento de compra. Então, é um momento de poder de decisão, é um momento de decisão. Então, claro, o logo está lá do selo XYZ, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só sou um leitor do blog lá das cartas, realmente não serve para nada. Mas se eu estou num momento de decisão, se eu vou doar, se eu vou patrocinar, se eu quero contribuir, se eu quero saber mais, esse momento de decisão, o selo, o destaque, o reconhecimento, um bom texto, também não estou dizendo só que o selo resolve a sua vida, mas eu me refiro que essas coisas funcionam no momento de decisão. Ele não acontece se eu estivesse passando pela farmácia para comprar Cepacol, ou para comprar qualquer outra coisa, aspirina. Eu não estava querendo comprar, então aquele selo, aquele logo não serviria de nada. Então eu estou fazendo essa comparação muito ridícula com a farmácia para entender que é um processo que ele se soma a um conjunto, né? Ele não é decisor, mas ele ajuda na decisão, né? Acho que essa é um pouco a ideia que a gente deve entender aí. Seu transparência. Aí acho que outras perguntas são assim: como funciona, qual o processo de aquisição? O processo eu não entrei em muitos detalhes, até porque são datas diferentes, mas a partir do momento que você se inscreve, existe um prazo para você entregar essa documentação ou os critérios, né? Mas vá com calma, porque você se inscreve no processo lá pelo Hotmart, né? Você entra numa área do aluno, que a gente chama área agora tem outro nome, área de membro, não sei, tem um nome específico, gestão do curso. Por que curso? Porque tem um conjunto de outros vídeos que você assiste com calma, cada um dos itens, explicando o processo, né? Como funciona o Google Forms, que é para onde você vai preencher os dados. Então, esses 15 dias são mais que suficientes para você entregar toda essa documentação. Depois tem um prazo de outros 15 dias para a organização do nosso lado, né, a nossa equipe de auditoria,
proceder para fazer essa avaliação. São selos novos e mais simplificados. Então, acredito que nossa equipe está muito bem treinada para selos mais complexos. Ao mesmo tempo, a gente está começando agora esses selos novos, então pode existir até uma troca de ideias, de figurinha, perguntar uma coisa para vocês e para nós, a gente vê se como faz sentido. Então, a somatória disso tudo leva 2 meses. 15 aqui, 15 de vocês, vamos supor que a gente manda uma resposta daqueles 10 critérios, teve uma que a gente mandou, isso aqui você mandou o link errado ou não está localizado em informação X. Você tem um processo de contestação para isso, são mais 15. Então, esse é o prazo que a gente considera. Se você faz mais rápido, a gente faz mais rápido e termina mais rápido, mas não há pressa. Isso não vai fazer a sua vida mudar no sentido de não, temos que correr, não, tem que apresentar logo que eu tenho um edital da Petrobras para apresentar. A Petrobras não vai olhar hoje, espero que um dia, e a gente está em conversações nesse sentido, com grandes financiadores, né, para que os nossos selos passem a ser também reconhecidos como uma espécie de fast track, né, facilidade aí de filtro mesmo, né, de milhares de editais, milhares de organizações concorrendo para determinados editais, mas não é a hora ainda, então não é essa pressa aí. Bom, ok, eu acho que eu fechei as perguntas que estão aqui, que eram muitas repetidas, agora eu quero ver com vocês, tem bastante coisa aí, né? Bom, vamos ver. Tem alguma que você fez aqui, Fábio, que você acha bom? Vou pegar nesses últimos mesmo. O Henri Maeda pergunta: vocês encaminham esses PDFs para nossos e-mails? Sim, vocês vão receber hoje, junto com o replay do que eu falei, né, esse vídeo, os links dos PDFs e também os acessos ao Hotmart, tá bom? Quais outros selos e certificações relevantes para organizações? O João Gabriel Manzi pergunta. É um dado interessante o que você está falando, João. Até pouco tempo atrás, existia um selo também da Fomenta, nosso parceiro, nós nos conhecemos há bastante tempo, nosso parceiro de longa data. Foi até lá, a gente já tinha o selo, e até uma história que eu conto para eles que eu falo, né, como é a vida, né? Mas enfim, lá, anos atrás a gente já tinha o selo, foi divulgar o selo em Campinas, eles são de Campinas, interior de São Paulo, e falamos sobre uma organização internacional que chama ICFO, que congrega justamente outros certificadores pelo mundo, são 16 ou 17 países, e a gente falou disso, que a gente tinha interesse, a gente conversou com alguns deles para poder justamente validar os nossos critérios no selo do ar lá atrás. Em, 3 meses, Fomenta já estava associado à ICFO, já tinha um selo próprio. Eu me senti meio traído na época, até brinco com o Rodrigo nesse sentido. Ok, passou o tempo. Passou o tempo e, recentemente, vai fazer 1 ano ou 2, a Fomenta nos procurou dizendo que iam descontinuar a questão do selo. Eu falo isso abertamente porque combinamos falar assim, eu fiquei 1 ano sem poder dizer isso, porque a gente estava nesse ajuste, né? Mas agora já é público, eles já dizem, já nos indicam, e são super parceiros, a gente indica eles também para capacitação, enfim. Mas então, era um selo que existia e que deixou de existir e agora focamos conosco. Então, era o selo que eu conhecia, mais próximo, ainda que estava muito focado numa região específica, mas era robusto, era bem feito e tal. Eu vi depois um ou outro selo menor. Eu tenho um selo que eu vejo que, na verdade, aí que começa a me preocupar. Eles chamam de selo coisas que não são selos, né? O cara põe lá um selo, não lembro como é que chama aquele, mas é também próximo a São Paulo, que é só o fato de existir, ganha o selo porque é da região, enfim. Eu, no Brasil, com muita tranquilidade, posso dizer que eu não conheço outras experiências robustas, né? Como que a gente está desenvolvendo nesse sentido. Sou até meio arrogante dizer, mas é um fato. Eu poderia dizer isso anos atrás quando a questão da Fomenta. Quando a Fomenta, ela mesma optou por continuar trabalhando com o nosso selo, né? Porque agora então a gente que faz os selos junto com os clientes deles e tal, eu posso ser um pouco arrogante. Eu posso dizer que eu acho que esse efeito... A gente não esperava esse processo, a gente achava que na verdade existiriam vários, mas o que tem acontecido é um afunilamento disso. De novo, exemplo de ISO 9000, ou seja, você não fala... O ISO 9000 é né? Tem um monte de gente que vende o ISO 9000, mas o ISO 9000 é o referente a É um pouco esse nosso objetivo. Nada contra que existam outros processos, outros fatores, mas a gente acha que a gente
batalhou muito para ocupar esse espaço, essa experiência, né? Agora, isso é um dado. Aí existem aquelas outras coisas, como eu disse, que são governamentais, que não são selos, nem certificações, né? São mecanismos jurídicos governamentais para obrigar a organização a tê-los para conseguir recursos de lá. Volto a dizer, os selos. O próprio selo de utilidade pública, não sei se vocês já lembram disso, era uma coisa muito estranha, era um Frankenstein, porque tinha organizações com o selo e tinham dado esse selo para eles na década de 50. Então, como é que desde a década de 50 nunca mais se falou nada e o cara continua utilizando a utilidade pública? Porque o governo nunca mais fez um processo de renovação disso. Então, tirando essa lógica governamental, que é um pouco Frankenstein para nós, não vemos uma experiência nesse sentido, com essa consistência, né, nesse processo. A gente se inspira muito em modelos internacionais também, é importante dizer. A CFO, por exemplo, tem essa característica. A gente se inspira muito aqui na Espanha. Para quem não sabe, nesse momento estou em Barcelona, aqui, né? E aqui na Espanha tem uma que a gente acha muito interessante, já conversou várias vezes, que é a Fundação Lealtad, que inspiraram um outro pessoal no Chile e no México. Chile acho que desandou, não aconteceu mais. No México acontece, chama Confia. É interessante, mas acho que não pegou forte, né? Enfim, aí eu poderia dizer muito sobre isso. O que a gente se inspira de fato é menos pela repetição do modelo de selos para ONGs, mas a ideia de validar, certificar, reconhecer, premiar. Tudo isso a gente considera e a gente se inspira muito em organizações que fazem isso para outras esferas que não sejam necessariamente o terceiro setor, né? A lógica de premiar é uma dinâmica favorável, né, que cresce o setor, né? Como é o caso que eu sempre brinco com o Oscar. O ISO 9000 ajudou muito nesse processo. Agora, com o meio ambiente, tem muito isso também. Certificação de madeira, certificação de prédios inteligentes, né? Então, é o que a gente acredita. Isso ajuda a subir a régua, a desenvolver essas outras organizações, outras frentes, e é nisso que a gente se inspira para trazer para o nosso ecossistema do terceiro setor. Tá? Que mais, gente? Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque eu estou... O Cláudio falou que ajuda na captação de recursos, sem dúvida. Não recebemos doações. Ah, tá. O Fábio está respondendo algumas. Legal. Trocar o link de onde recebe doação por link mostrando como a organização se financia. Ah, peraí. Então, ó, o Carlos Eduardo. Agora eu não sei o que o Fábio respondeu, não. O Carlos Eduardo está perguntando. A gente tem... já temos o selo do ar, a gente quer recertificar, como devemos encaminhar toda a documentação novamente dentro dos critérios? Ó, Carlos, eu não sei, provavelmente, não sei de que mês você vai ser, mas já deveria ter recebido uma informação nossa, e se não, eu peço que você escreva para, cobra isso, do contato, @instituto, estou escrevendo aqui. Porque não precisa fazer todos. Não é tema de hoje, mas como perguntou, eu vou... Carlos, você procura a Monique nesse contato @instituto do ar, que ela vai explicar que quem já tem o selo tem duas questões importantes, boas aí, né? Uma primeira, não precisa recertificar todos os 41 critérios, basta você fazer 7 deles. A gente fez um webinar especificamente sobre isso. Eu vou pedir para que... Pede também, porque você pode buscar o webinar, ela pode mandar o webinar que eu falei tudo isso, explicando esse processo, e tem essa vantagem, como eu disse, que você não consegue o selo transparência por R$1, acho que é o valor simbólico para isso. Tá? Não vou entrar em mais detalhes, mas procura lá e pede o webinar e as informações para você recertificar com clareza. A gente já deveria ter recebido, talvez você recebeu pelo spam ou por alguma outra pessoa, tá bom? A Cleusa, por favor, gostaria de informações quanto quais outros selos de certificações são relevantes para as instituições. Então, o que eu acabei de dizer, Cleusa, são estes. Eu acho que se você acha... antes era um só, que é o seu do ar, a gente pode dizer que existem esses outros dois que contemplam. Eu imagino que daqui a menos de um mês vai já surgir organização que vai orgulhosamente apresentar os 3 selos nossos, né? Eu já sei porque já tem inscrições aí, né? Não é necessário, mas é isso. Mas fica esteticamente bacana e dá uma força, né? Ainda mais aquelas que ainda por cima tem o prêmio, mas enfim. Então é isso, eu recomendo que vocês façam isso. Maravilha. Acho que já foram respondendo, né? Tá tudo, Fábio. Me diz aí se tem alguma pergunta que ficou pendente lá para trás, porque eu não vi, senão a gente encerra aqui também, né? Acho que já temos
Temos já 48, já vai diminuindo, acho que estamos fechando aqui, já chegamos a bem mais, mas podemos... Agora sim vou tirar essa carinha aqui e botar o meu processo. O que sim é importante, eu queria já deixar, quer dizer, mais uma vez, né, os links para os pagamentos. Por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, aproveitem o fato de que a gente está com pouca gente ainda se inscrevendo nisso, que a gente está lançando agora. A gente vai fazer uma campanha muito pesada em abril, e vai ser uma sequência logo depois, né? No próprio Prêmio Melhores, nos eventos que a gente tem pela frente. Então, eu acho que você tem fazer isso agora vai ter um trabalho mais personalizado, mais rápido de resposta, né? Garante aí, né? Não estou falando realmente por uma questão de organização, sabe? Não estou querendo puxar a venda para uma coisa ou para outra. Qual que eu mandei agora? Agora não sei se eu mandei repetido ou não. Mas realmente é por uma praticidade, né? Será que eu mandei o mesmo? Mandei o mesmo. Se não de fazer ao vivo aqui, sem olhar direito, acho que agora sim. Então, para quem já puder, aproveita agora. Tá, agora foi esses todos. No item 4 do selo Transparência, que fala sobre o link dos projetos e ações, os relatórios de atividades são geralmente onde concentramos essas informações. No caso, a indicação é ter no site, além do relatório de atividades, sim, Emily, tem que ter no site. Porque, como eu disse, o que está, a transparência, ainda que eu entenda o que você quer dizer, né, que a pessoa pode baixar o relatório, mas a lógica de a gente considerar isso como um item dentro do site é para... Espera que eu estou tentando achar você de novo. Do item 4, né, projetos e ações, é porque a gente considera que os projetos e ações da organização têm que estar em destaque no site. Tem que estar claro, ou seja, a organização... a pergunta até é muito boa, porque se não está, repense isso no seu site. Porque, veja, e eu entendo que possa não estar. Muitas organizações têm um site bacana, têm informações e tal, mas eu não consigo saber o que ela faz. Eu estava, faz 3 dias, fazendo uma mentoria para uma organização, e eu olhei o site e falei, olha, eu sei o que você faz porque você me disse, mas isso não está escrito no site. Então é esse intuito, tá? É muito importante. Não precisa ser os projetos... talvez você estava meio focado na questão do projeto. Não precisa ser o projeto que eu estou fazendo neste exato momento, ou que aconteceu. É mais a ideia de programas, ações, quais são as realizações, o que eu faço. Porque tem vezes que eu não consigo saber se ele atende crianças ou se ele lida com o meio ambiente. Então isso é muito importante fazer, tá bom? Vamos fechando então, gente? Eu acho que deu, né? Não sei se tem perguntas lá para cima que eu não cheguei a ver. E se for, podemos fechar. Eu acho que sim, né? A Rose. Marcelo, assim que é efetuado o pagamento de 60, já acusa o desconto para o outro de 240%? Não. A pergunta é boa, mas não. Na verdade, porque o que acontece? Você está comprando, vamos chamar assim, né, o de 60. O que a gente diz é, você tendo o de 60, se você solicitar o de 240, aí sim, naquele você tem a opção dos 180. Mas isso não está nem configurado direitinho, Rose. Eu me adiantei aqui, na verdade. Isso é um oferecimento que a gente não imaginava que ia ter gente que ia querer já os dois agora, mas o meu compromisso está feito, é isso mesmo. Eu vou agora... eu tenho que fazer um sistema... Ou seja, se você comprar o de 60, a gente vai mandar por e-mail para você o cupom específico que garante o outro de 180, tá bom? Mas é falha minha, porque eu me adiantei e a gente não tem isso configurado direitinho. Né? Já quem comprar, então, agora os de 60 já tem essa característica, e é uma falha porque a gente que não criou o cupom a tempo. Não achou que ia ter esse processo aqui. Tá bom? Maravilha. Então, com isso, me diz só, Rose... Bom, você pode... em algum lugar vai ter lá seu nome. Não, todo mundo que comprar hoje, eu já vou considerar que tem direito a esse cupom dos R$60. Então, fica tranquilo, não precisa saber que é você. Mas se você comprar hoje, né? Acho que a ideia é um pouco essa. Senão depois a gente vai ter que
ir atrás de uns outros mecanismos lá. Eu teria que inventar uma outra solução mais complexa. Agora eu queria fazer uma simples de cupom que dá esse direito de R$60. Tá bom? Fechamos? Acho que sim, né? Esse selo se aplica para organizações que não recebem doações. Eu vi que tinha uma pergunta aqui que o Fábio me passou aqui. Mas uma organização sempre recebe doação. Eu não entendi a pergunta, porque pode não chamar doação, mas ela não. Se ela vende, somente vende, aí significa que ela não é uma organização, é uma empresa. Então, a questão. Se ela recebe um subsídio, se ela recebe um convênio, tudo isso aí é, em outros nomes, doação. Organização sem fins lucrativos recebe dinheiro de alguma forma. Então, ao receber dinheiro de alguma forma, independente de qual seja ela, ela funciona, o selo funciona nesse caso. Tá? Não sei exatamente qual foi a pergunta aqui. Acho que é isso, gente. Vamos encerrar então. Encerrando às 10, né? Acho que está uma boa métrica. Como eu disse, a gente vai ter outros momentos, apresentações, divulgações o ano inteiro, vamos fazer várias coisas. A vantagem de a gente estar fazendo isso aqui com esse grupo mais restrito, né, com vocês aqui, para vocês é bom, porque eu digo, vocês já se inscrevem, já conseguem uma facilidade aí de atuação. Para nós é bom, também a gente também aprende quais são as perguntas mais típicas, né? Já anotamos elas aqui e vamos. Inclusive também vocês podem ver que tem lá perguntas frequentes no nosso sistema que vão acumulando as perguntas que são utilizadas aqui. Então, talvez se você tiver alguma outra dúvida depois que fechar, é provável que a resposta esteja lá naquele modelo. Tá bom? Eu acho que a gente pode, então, fechar. Agradeço. Peraí. Entrei após o início, por favor, no final dá uma. Eu estou finalizando. Você pode ver o vídeo de novo, acho que é mais fácil, tá? Porque recapitular o passo a passo foi 1 hora de apresentação. Acho que fechamos. Obrigado, gente. Grande abraço. Até a próxima. Estou muito feliz de ter agora oficialmente inaugurado isso, ainda que eles estejam já acontecendo. Continuarei fazendo mini inaugurações em outras situações, mas acho que hoje a gente fechou bastante bem esse ciclo sobre esses 2 selos novos e tenho muito trabalho pela frente. Estou muito animado com isso. A gente se vê em breve, tá bom? Valeu.